varelajonas71@gmail.com. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, as explicações, não é? E todas as explicações que nós possíveis, né, nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Nós chegamos agora nos livros sapienciais, nessa parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento ainda, livros sapienciais que são 5, né? Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Continuaremos hoje a leitura do livro dos Salmos, pela nossa contagem geral, é o 18º livro, livro número 18 do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, né? Vamos hoje, continuando, né? Salmo 81, entre parênteses, 80. Por que você me abandonou? Acusação em estilo profético, convidando o povo à conversão. Versículos 2 a 6a. Introdução em forma de hino. A ocasião é a festa das tendas, que relembra a libertação do Egito e a caminhada pelo deserto. A celebração reafirma a fidelidade ao Deus do Êxodo. Versículos 6b a 11. Um profeta toma a palavra para recordar os fatos fundamentais da fé e da história, fatos que levaram Israel ao compromisso com Deus, libertação da escravidão, tentação no deserto e teofania no Sinai. Tudo isso dá direito a Deus para questionar a vida do seu povo, que violou o primeiro mandamento, abandonando o Deus libertador para servir os ídolos opressores. Versículos 12 a 17. A infidelidade acarreta o pior dos castigos. Deus abandona o povo à sua própria consciência pervertida, que passa a trilhar caminhos que não levam para a liberdade nem para a vida. O tom nostálgico, porém, mostra que essa acusação procura fazer o povo voltar a si e converter-se. Salmo 82, entre parênteses 81, Deus adverte as autoridades. Oração coletiva de súplica denunciando a corrupção dos juízes e governantes. Versículos 1 a 5. As autoridades são chamadas de deuses porque exercem uma função que, por natureza, pertence unicamente a Deus: realizar a justiça. E justiça consiste em proteger e defender os indefesos, libertando os pobres e fracos. Perdão aqui que enganchou aqui, parece que colou, mas dá certo. Se Deus quiser, com paciência, tudo dá certo. Então, vamos ver aqui. E justiça consiste em proteger e defender os indefesos, libertando os pobres e fracos, repetindo, né? Que são a maioria do povo, frente a quem os explora e oprime. Porém, quando as autoridades pervertem a sua função usando do poder para legitimar e promover a injustiça, então a sociedade se transforma em caos, falsamente apresentado como ordem. Versículos 6 a 7. Advertência. Deus lembra a esses poderosos que eles participam da mesma condição humana, embora exerçam função que por natureza pertence a Deus.
também eles devem estar submetidos à vontade de Deus e não acima ou contra ela. Deus é implacável com aqueles que lhe pervertem o projeto. Versículo 8. Em meio ao caos produzido pelos injustos, o povo suplica a Deus que entre em ação, pois o Senhor da história e só Ele poderá fazer que a justiça triunfe. Salmo 83, entre parênteses 82, ó Deus, não te cales. Oração coletiva de súplica diante da ameaça militar de povos vizinhos. Versículos 2 a 9. Súplica veemente motivando Deus a agir frente ao perigo de nações inimigas que ameaçam o seu povo. São inimigas do próprio Deus, pois é plano delas aniquilar o projeto dele, do qual Israel é guardião e portador. Versículos 10 a 13. Recorda-se o tempo difícil das lutas contra as cidades-estado cananeias, relatadas no livro dos Juízes. A terra de Israel é a herança de Deus para o seu povo. Versículos 14 a 19. A súplica não pede a destruição pura e simples do opressor, mas visa a libertação e há uma chance para que os opressores reconheçam que Deus é o Senhor da história. Salmo 84, entre parênteses 83. A casa de Deus é casa do povo. Hino a Jerusalém, centro das romarias. Versículos 2 a 4. A importância de Jerusalém está no fato de que o templo, casa do Deus da aliança, é também a casa de todo o povo. Ao entrar nela, o peregrino se sente livre e à vontade, como os pássaros que aí revoam e fazem seus ninhos. Versículos 5 a 8. O encontro com o Deus da aliança torna feliz quem exerce alguma função no templo e também aqueles que se dirigem a Jerusalém fazendo longas romarias. Esse buscar a Deus fertiliza a terra para produzir vida nova. Versículos 9 e 10. Súplica pelo rei, entre parênteses, ungido. Este, como governante do povo, deve tornar presente a ação do próprio Deus, ou seja, libertar o povo e fazê-lo viver a justiça. Versículo 11 a 13, versículos em 11 a 13. Em Jerusalém o povo redescobre o sentido da própria vida, refaz seu compromisso com o projeto de Deus e reconhece que este abençoa quem vive aquilo que celebrou em Jerusalém. Salmo 85, entre parênteses 84, restaura-nos, ó Deus. Oração coletiva de súplica logo após a volta do exílio, versículos 2 a 4. Refere-se à recente libertação. O exílio teve valor de purificação, pois encobriu o pecado do povo, isto é, sua infidelidade a Deus. Versículos 5 a 8. Ao chegar do exílio, o povo se defronta com graves dificuldades. Organizar a comunidade, restabelecer o culto, reconstruir o templo, sanar sérios problemas sociais. O plano de restauração, portanto, é ainda uma grande aspiração. Versículos 9 a 14. A essa súplica responde um oráculo do sacerdote. Deus anuncia a paz, plenitude de condição de vida, se o povo se converter ao projeto dele. A glória ou presença de Deus volta à terra, entre parênteses, conforme
E maiúsculo, Z minúsculo, deve ser Ezequiel, não é? Confira, porque são muitas abreviações, abreviaturas, e nós não temos tempo de olhar aqui. Entre parênteses, maiúsculo, Z minúsculo, Ezequiel 11, 23 e 43, 2. Acompanhada pelo amor, fidelidade, justiça e paz que produzem prosperidade para todo o povo. Salmo 86, entre parênteses 85, Deus atende a quem o invoca. Oração de súplica em tempo de perigo e perseguição, talvez na época dos Macabeus. Versículos 1 a 5. Série de súplicas apresentando os motivos para Deus agir. Desses, fundamental é que Javé atenda sempre a quem o invoca. Versículos 6 a 10. A certeza de ser atendido dá lugar ao louvor, no qual se reconhece que Deus é único e universal. Versículos 11 a 13. Deus exige a integridade, isto é, que o homem sirva apenas a ele e ao seu projeto. Os versículos 12 e 13 já adiantam a ação de graças. Versículos 14 a 17, né? Retoma a súplica agora descrevendo a perseguição. A libertação fará os inimigos reconhecerem que Deus é aliado dos pobres e oprimidos. Salmo 87, entre parênteses 86. Cidade de Deus e cidade dos homens. Hino a Jerusalém, pátria do povo de Deus, versículos 1 a 7. Cidade de Deus, Jerusalém tem a vocação de ser mãe do povo e de se expandir, repetindo, reunindo gente de todas as nações. Esse papel passará mais tarde para a comunidade cristã aberta a todos. Salmo 88, entre parênteses 87, o que Deus ganha com a minha morte. Súplica numa doença mortal. Versículos 2 a 10a. O salmista já se sente no mundo dos mortos. Para o israelita, esse fato significa ficar longe da história na qual Deus está presente e age e, portanto, estar à margem do povo de Deus. Longe do culto, da salvação, completamente esquecido. Versículos 10b a 13. O motivo sutil da súplica é que o próprio Deus sairá perdendo com a morte do salmista, versículos 14 a 19. Volta o tema da súplica. O salmo termina em sofrimento e solidão, sem esperança nenhuma. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura das explicações do livro dos Salmos. 18º livro do Antigo Testamento, o livro está entre os livros sapienciais, não é? No seu Salmo 89, não é? Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.